Bom, meus amados, chegou o momento então de compartilharmos a palavra e temos trabalhado esse tema, as respostas de Cristo às perguntas dos homens. Respostas de Cristo às perguntas dos homens. Hoje é o quarto domingo, a quarta mensagem em que vamos observar à luz da palavra de Deus como Cristo lidou com um questionamento feito por alguém. Trazendo à memória de vocês o que já foi tratado, que já foi pregado nos 3 domingos anteriores, a primeira pergunta feita por alguém foi a de um discípulo perguntando a Jesus Cristo: quem é o maior no reino dos céus? E nós descobrimos que nessa pergunta e nesse questionamento havia na realidade um certo interesse de querer saber se lá no céu alguns desses discípulos teriam algum certo tipo de privilégio. E nós fizemos um paralelo com tantas pessoas aqui nessa terra, sendo oportunistas, pessoas interesseiras, simplesmente em busca de privilégios, de benefícios. E vimos que Jesus questiona aqueles dizendo: olha, antes de vocês estarem preocupados se haverá um certo tipo de privilégio no céu, é importante saber se vocês lá estarão. Por isso o Senhor trata, dando a resposta a esse questionamento, trata da conversão, da necessidade de uma pessoa converter-se, e como modelo Jesus Cristo usa a humildade de uma criança. Se vocês não se converterem e não se tornarem como meninos, jamais vocês estarão ou herdarão o reino dos céus. A segunda pergunta, no segundo domingo, tratava do questionamento dos discípulos apavorados, tomados pelo medo diante de uma tempestade, se dirigem a Jesus e perguntam: Senhor, não se te dá que pereçamos? O Senhor não se importa, nós vamos morrer. Como se Jesus Cristo não se importasse com o nosso sofrimento e com todas as nossas adversidades. Jesus Cristo se levanta e acalma aquela tempestade. Sim, de fato, Cristo se importa com nossas angústias e Ele está muito mais perto do que nós podemos imaginar, principalmente quando nós já o convidamos a fazer parte de nossas vidas, quando nos convertemos de nossos pecados e confiamos nele como sendo nosso Salvador. Ele vem habitar em nosso ser, e mais perto do que está dentro de nós é impossível. Ele está atento a cada uma de nossas necessidades. Por isso, esse hino expressa uma verdade absoluta: se Ele está conosco, por que nós vamos temer? No terceiro domingo, ou seja, no domingo passado, vimos uma certa expressão de incredulidade dos discípulos, quando observaram aquela multidão e viram que só tinham em suas mãos 5 pães e 2 peixes. E vem a pergunta daquele discípulo: Senhor, o que é isso para tantos? Muitas vezes nós também passamos por essa certa porção de incredulidade, quando nós não acreditamos que o Senhor possa resolver o nosso problema e a nossa dificuldade, quando imaginamos que os nossos problemas são maiores do que o Deus a quem nós servimos. E Jesus Cristo, na realidade, não somente trata dessa incredulidade, bem como com a ingratidão dos discípulos, que menosprezam os 5 pães e os 2 peixes, mas através dos 5 pães e 2 peixes, Deus alimenta uma multidão de 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças, e ainda sobram 12 cestos de pães. Muito bem, hoje quero te convidar a uma reflexão. Hoje nós vamos nos deparar com uma das questões mais importantes da vida, sobre algo que é inevitável e que se constitui um dos nossos maiores medos e temores, que é a morte. Quantos de vocês, na realidade, estão preparados para morrer? Quantos de vocês estão prontos para a morte? Eu sei que quando pensamos nela, nós já trememos. Eu sei que quando pensamos na morte, nós muitas vezes já queremos mudar de assunto. Deixa isso para lá, muda a prosa. Mas é um evento inevitável. Qual é a sua percepção sobre a morte?
o que aconteceria contigo se agora mesmo tua respiração parasse? Se toda a tua atividade cerebral cessasse? Se fosse constatada a tua morte? Qual seria o destino da tua alma? Ao fechar os seus olhos aqui nessa terra, onde você abriria os teus olhos? Nós precisamos ter respostas precisas a esses dilemas da vida. E a morte é um evento maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Oremos mais uma vez. Pai Santo, toma conta desse momento agora. Ó Pai, que o Teu Santo Espírito dirija-nos naquilo que o Senhor tem, ó Deus, para que possamos transmitir para o Teu povo. Que seja uma mensagem clara e que alcance os corações, em nome de Jesus. Amém. Qual é a pergunta hoje a ser respondida por Jesus? A pergunta de Nicodemos é aquela contida no versículo 4. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? É essa pergunta que eu quero chamar a tua atenção. Como pode um homem nascer sendo velho? Nicodemos não entendeu algo que ele precisaria entender, que você precisa entender, que todo ser humano precisa entender, que é o tema sobre a necessidade do novo nascimento. Nicodemos procura entender o significado dessa expressão de Cristo, quando Cristo se dirige a ele dizendo: lhe é necessário nascer de novo. E o novo nascimento é colocado por Cristo como uma condição sem a qual ninguém chegará ao reino dos céus. Vamos fazer as primeiras considerações sobre esse texto. A primeira consideração é respondermos a uma pergunta simples: quem era Nicodemos? O que a Bíblia diz sobre Nicodemos? A primeira expressão e a primeira definição de quem é Nicodemos está no versículo 1. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Olhando para esse versículo, nós já podemos definir quem é Nicodemos. Primeiramente, nos diz que ele era um fariseu. Quem eram os fariseus? Os fariseus eram um grupo religioso. Fariseus eram um grupo de pessoas, mas muito atuantes no fato de que olhavam para as Escrituras, olhavam para o texto da palavra de Deus e eram extremamente, rigorosamente obedientes, e eu digo mais, cobradores da obediência dos outros, acerca das leis e de tudo aquilo que estava contido na lei de Moisés, nas tradições e nos costumes. Eles eram zelosos ao extremo, religiosíssimos. Gostavam muito de olhar e observar se as pessoas que lhes cercavam e que se apresentavam como religiosos, se eles de fato cumpriam com todos os pré-requisitos estabelecidos na palavra do Senhor. Não é à toa que eles ficavam observando os discípulos de Jesus.
Detalhes mínimos como, será que eles lavam as mãos antes de se alimentar? Ficavam observando se Jesus guardaria ou não o sábado, e ficavam revoltados quando olhavam para Jesus, efetuando uma cura num dia de sábado, e dizendo, quem é este que viola o sábado? Eles gostavam muito de olhar se os outros obedeciam, mas muitas vezes não olhavam para si mesmos. Sabe, João Batista tratou com os fariseus, os chamando de raça de víboras. Jesus Cristo tratou com os fariseus, os chamando de sepulcros caiados, hipócritas, bonitos por fora, igual um túmulo bem lapidado, mas por dentro, podridão. Nicodemos fazia parte desse grupo religioso, e ele não era somente um fariseu, ele era mestre de fariseus. Jesus Cristo diz isso sobre ele no versículo 9 do texto lido. Jesus respondeu e disse-lhe, tu és mestre de Israel e não sabes isto? Isso significa que ele era mestre de fariseus, fariseu de fariseus. Ou seja, ele ensinava aos fariseus, era um rabi, era um mestre. Então era um homem religioso ao extremo, conhecedor das Escrituras. Tinha pleno conhecimento de todo o conteúdo da lei mosaica, da lei de Moisés. Não somente era um fariseu, mas alguém influente, por ser um mestre de fariseus, mas o primeiro versículo ainda diz que ele era um homem príncipe dos judeus. Príncipe ou principal dos judeus. O que significa? Os fariseus chegaram em um determinado momento que queriam ter tanto domínio sobre as pessoas, que não somente eles desejavam ter o domínio religioso, mas eles queriam também ter o domínio das pessoas no que tange as suas atividades, ao juízo exercido sobre elas, porque não simplesmente queriam dizer o que eles tinham que fazer, mas queriam também condenar aqueles que violavam aquilo que eles deveriam fazer. Então, ele era um príncipe dos judeus, ou um principal dos judeus, isso significa que ele pertencia a um grupo chamado de Sinédrio. Talvez você já tenha ouvido falar essa palavra. Lembra que Jesus Cristo, antes de ser levado diante de Herodes e diante de Pilatos, que eram as autoridades, constituídas através do Império Romano, antes de ser levado a Pilatos, que era um governador romano, que administrava aquela província, e antes de ser levado a Herodes, que era um rei de Israel, mas um rei sob os cuidados do Império Romano. Deixa eu ver, eu vou nomear um rei para que vocês possam ter seu representante, mas esse rei precisa obedecer aos nossos preceitos de Roma. Então, antes de ser levado a essas autoridades constituídas lá em Israel, Jesus foi levado diante do Sinédrio, e vocês devem se lembrar, porque o Sinédrio era constituído por sacerdotes, era constituído por escribas e por fariseus. Jesus foi levado diante de Anás, de Caifás, e eles pertenciam ao que era chamado um tribunal de justiça dos judeus. Então pega agora e para pensar quem era Nicodemos, homem religioso ao extremo. Mas não somente um homem religioso, conhecedor das Escrituras, mas ele também era um homem influente. Por onde ele passava, ele era conhecido, sabiam quem ele era um ministro, era ali um juiz, era alguém que pertencia ao tribunal de inquisição dos judeus. Agora, não é interessante, olhando para esse homem chamado Nicodemos, influente, religioso ao extremo, pertencente a uma classe privilegiada, uma classe honrada, não é interessante que ele vá buscar a Jesus? Por que Nicodemos vai até Jesus? Sabe, meus amados, entre esses fariseus hipócritas, a Bíblia nos apresenta que surgiram alguns fariseus que, por um exame sincero em seus corações das Escrituras, começaram a olhar para Jesus e, de fato, em seus corações, crerem que Jesus pudesse ser o Messias prometido de Israel.
É interessante que com toda essa bagagem, Nicodemos aparentemente não sentia paz. Não sentia-se apoiado a ponto de dizer: eu sei que por meus atos de justiça, eu sei que por ser religioso, eu sei que por ser uma pessoa influente, eu já teria o direito de ter a minha salvação. Por mais que os fariseus achassem que poderiam se justificar diante de Deus por seus atos de justiça, aparentemente esse homem chamado Nicodemos percebe que ele precisava de salvação. Algo lhe faltava. Possivelmente ele não encontrou em si mesmo e em todas as suas credenciais a segurança de estar quites com Deus. Eu quero que você reflita comigo. Não importa a tua religiosidade, não importa em que berço você nasceu. Nós vivemos num país extremamente religioso. Nós vivemos num país que se apresenta como sendo o país, majoritariamente o maior país cristão do mundo. O cristianismo parece estar enraizado em nossa nação. Todo mundo no nosso país diz crer em Deus, diz acreditar em Jesus. A parcela de agnósticos e ateus é ínfima no nosso país. Mas nós temos católicos, temos evangélicos, temos espíritas, temos testemunhas de Jeová, temos mórmons, e todos esses se apresentam apoiados em sua religião, e todos eles levantam a bandeira de que estão seguindo o caminho correto que os justificará diante de Deus. Mas eu quero chamar a tua atenção de que religiosidade não salva e não dá segurança a ninguém. Boas obras jamais darão a ti o credenciamento para se apresentar diante de Deus, querendo justificar a tua salvação. E esse homem aparentemente não sentia paz no seu coração, por mais que ele conhecesse as Escrituras, por mais que os seus pares, os seus companheiros, aqueles que pertenciam ao mesmo grupo, se achassem justificáveis diante de Deus, algo estava sendo trabalhado no coração de Nicodemos, a ponto de impulsioná-lo a ir ao encontro de Jesus. Quão religioso você acha que nós temos que ser para nos justificar diante de Deus? Quantas vezes será que nós deveríamos orar se quiséssemos nos justificar diante de Deus? Quanto deveria ser a nossa oferta para a gente chegar a um ponto de dizer: eu me justifico diante de Deus por minhas obras e por minhas ofertas? Quantas vezes deveríamos comparecer a um culto religioso para que pudéssemos ter o credenciamento da nossa justiça, estar nos quitando diante de Deus? Enquanto não percebermos que por mais que procuremos nos justificar diante de Deus, através de atos de justiça própria, será impossível, enquanto não, amados irmãos e amigos que me ouvem, não percebermos que não há em nós a mínima possibilidade de nos justificarmos diante de Deus, não vamos buscar a ajuda de Jesus. E aparentemente, o nosso amigo Nicodemos, embora tivesse todo o conhecimento intelectual da lei, tivesse todo o conhecimento de quem era Jesus, ele sabia que algo lhe faltava. Por isso Nicodemos procurou Jesus. Olha o que diz o versículo 2. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi. Note o reconhecimento, note o reconhecimento de Nicodemos, note a expressão de reconhecimento, quando ele diz: bem sabemos que és mestre, e não somente sabemos que tu és mestre vindo de Deus. Por quê? Porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. É tremendo. Nicodemos chega diante de Jesus e reconhece: eu tenho observado, eu tenho visto, eu tenho confrontado as Escrituras,
Eu sei que os profetas anunciavam a vinda do Messias, e eu tenho lhe observado Jesus. E não somente trata ele pelo nome Jesus, mas o chama de Rabi, o chama de mestre. Não é possível, se a mão do Senhor não estivesse contigo, se o poder e a graça de Deus não estivesse consigo, jamais o Senhor poderia realizar o que tem realizado. Note que esse homem, ele expressa a Jesus aquilo que o Espírito Santo já estava produzindo em seu coração. Nicodemos tinha conhecimento das Escrituras, Nicodemos sabia que elas apontavam para a vinda do Messias, e seguramente ele reconheceu em Jesus todas as credenciais do nosso Salvador. Agora eu quero lhe chamar a atenção a um detalhe desse versículo 2. Em que hora do dia que Nicodemos vai procurar Jesus? De noite. A gente pode conjecturar acerca do porquê Nicodemos foi à noite. Talvez porque ele quisesse ter mais tempo, mais liberdade para conversar com Jesus. Nós sabemos que Jesus tinha um dia atarefado. Lembram-se do que pregamos domingo passado? Jesus passara já um dia com a multidão, curando, ensinando, e quando ele chama os seus discípulos para passarem para o outro lado, para uma província deserta, chamada lá, Betfagé, e vamos lá para o outro lado. O que acontece? A multidão segue-o. Então talvez Nicodemos pensasse, eu vou à noite, porque talvez seja menos concorrido, e eu possa ter um tempo maior com Jesus, para dialogar, para aprender dele, e para dizer o que eu tenho sentido no meu coração, sobre quando eu olho os feitos de Jesus, e observo aqui, que todos os sinais apontam de que ele de fato fosse o Messias. Mas talvez Nicodemos tenha ido à noite para não ser reconhecido. Por que, pastor, o senhor coloca essa segunda suposição como podendo ser uma válida? Porque, meus amados irmãos, um fariseu se aproximar de Jesus, reconhecendo-o como o Messias, como o enviado de Deus, poderia lhe custar tudo aquilo que ele conquistou durante toda a sua vida, toda a sua posição. Veja o que diz no Evangelho de João mesmo. Vai com o teu dedo marcado aqui em João 3, mas avança algumas páginas para o Evangelho de João mesmo, no capítulo 12. Veja o que diz em João 12, a partir do versículo 37. João 12, 37 a 43. E ainda que tinha feito tantos sinais diante deles, não criam nele. Para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu na nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor, por isso não podiam crer. Então Isaías disse outra vez: cegou-lhes os olhos, endureceu-lhes o coração, a fim de que não vejam com os olhos, e compreendam no coração, e se convertam, e eu os cure. Isaías disse isso quando viu a sua glória e falou dele. Agora note o que diz o versículo 42 e 43. Apesar de tudo, até muitos dos principais creram nele. Lembra quem era Nicodemos? Um principal dos judeus, um príncipe dos judeus. Aqui diz que apesar de tudo, apesar da incredulidade de muitos, muitos dos principais creram nele, mas não o confessavam. Por que não o confessavam? Por causa dos fariseus, para não serem expulsos da sinagoga. E sabe por quê? Porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Você sabe o que significaria para Nicodemos
se algum outro fariseu o visse entrando na casa onde Jesus estava para conversar com Jesus, vocês conseguem imaginar o que ocorreria se algum dos seus pares, se algum membro do sinédrio, se algum membro da sinagoga, se algum dos fariseus que faziam parte do seu grupo de estudos, visse ele entrando, se aproximando de Jesus e chamando Jesus de rabi, chamando Jesus de mestre e dizendo: eu tenho visto, eu tenho confrontado, e eu não tenho outra conclusão a chegar a Jesus, é que a mão do Senhor está contigo, que tu és o Messias, que tu és o enviado de Deus. Nicodemos perderia automaticamente toda a sua reputação. Nicodemos perderia os seus cargos. Nicodemos seria expulso da sinagoga. Nicodemos não seria mais ninguém. Talvez, por isso, ele tenha ido à noite. Quem sabe disfarçado, quem sabe olhando para os lados, para ver se ninguém o seguia e ninguém o identificava. Nicodemos precisava assumir Jesus diante dos homens. Nicodemos deveria crer em Jesus. Nicodemos deveria confessá-lo. E isso poderia lhe custar tudo que ele tinha conquistado até hoje. Note o que nós já observamos até agora. Primeiro, quem era Nicodemos? Alguém apoiado na sua espiritualidade? Alguém apoiado na sua religiosidade? Alguém apoiado na sua intelectualidade? Alguém apoiado em todo o seu conhecimento prévio do que deveria ser feito para se aproximar de Deus? Você talvez seja essa pessoa que nasceu num berço, seja católico, nasceu num berço espírita, nasceu num berço de qualquer outra matriz religiosa, e você diz: não, eu tenho conhecimento de tudo que é necessário que eu faça, eu sei que eu estou no caminho certo. Talvez você ache intelectual o suficiente, e você se ache, quem sabe, cumpridor, rigoroso de tudo que você deveria fazer para se justificar diante de Deus. Talvez você seja um Nicodemos, mas ao mesmo tempo, talvez, carregando toda essa carga de religiosidade e de conhecimento espiritual, talvez até hoje você não tenha encontrado paz para a tua vida e para o teu coração. Porque mais uma vez eu te pergunto, quanto de boas obras a gente tem que fazer para se justificar diante de Deus? Quanto? Quanto de bondade nós deveríamos fazer? Quanto de perdão deveríamos outorgar? Quanto de oferta teríamos que dar? Quantas romarias deveríamos participar? Quantas orações ao dia deveríamos fazer para que pudéssemos ter a paz no coração de que estaríamos quites com Deus? A Bíblia diz que todos nós somos pecadores. E porque o somos, estamos destituídos da glória de Deus. Não há nada que você ou eu façamos, não há posição que nós possamos ocupar que pudesse nos dar a certeza de nossa salvação. É por isso que só há alguém para quem a gente tem que correr. E esse alguém é Jesus. Só que Jesus exige de você a cara limpa. Jesus exige de você a tua confissão pública. Jesus não se apraz daqueles que querem servi-lo às escondidas. Jesus não se apraz daqueles que dizem na sua arrogância: não, eu já tenho Deus e Jesus no meu coração, não preciso sair por aí dizendo nada, não preciso congregar, não preciso participar de nada. Não, Ele já está aqui comigo. Jesus exige que você e eu o confessemos diante dos homens. É por isso que Jesus, ao observar Nicodemos e ver a sinceridade do seu coração, não o despede sem que antes não o confronte, e o confronte com a necessidade que Nicodemos tinha de nascer de novo.
Olha o que diz o versículo 3. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o quê? O reino de Deus. Jesus não está dizendo que você precisa pagar promessa. Jesus não está dizendo que você deveria praticar boas obras. Jesus não está dizendo que você precisa ofertar. Jesus não está dizendo que você tem que frequentar a Igreja Batista Bíblica de Embu-Guaçu. Mas Jesus está dizendo que se alguém quer ver o reino de Deus, é necessário que esse alguém nasça de novo. É por isso que vem a pergunta de Nicodemos no versículo 4: como pode um homem nascer sendo velho? Não estou entendendo, Jesus, que papo é esse de nascer de novo? Como é que eu vou entrar dentro da barriga da minha mãe e nascer novamente? Nicodemos queria entender o significado da expressão de Cristo, o que significa nascer de novo, já que Cristo coloca como uma condição sem a qual ninguém chegará ao reino dos céus. E a minha pergunta para ti é a seguinte: quantos de vocês já nasceram de novo? Mas enfim, o que é nascer de novo? Seria a reencarnação? Como alguns ensinam? O que é nascer de novo? Eu sei que talvez você tenha dificuldade de dizer, de entender o que significa um novo nascimento. É por isso que Jesus gasta tempo ensinando para Nicodemos. E eu tenho certeza que você precisa ouvir isso essa noite também. O que é o novo nascimento? Primeira coisa que você precisa saber, meu amado, você que nos acompanha pela transmissão, você que está aqui essa noite, para que responda e diga um amém com convicção, a que saiba de fato responder: eu já nasci de novo. Precisa saber o que é o novo nascimento. Primeiro, é um nascimento distinto do natural. Portanto, não tem nada a ver com uma reencarnação, com um novo nascimento. Não tem nada a ver com você ter que morrer e nascer novamente, em vir num outro ventre. Primeiro porque a Bíblia rechaça completamente isso. Bastaria um versículo na Bíblia, em Hebreus 9, 27, para a gente saber que aos homens está ordenado morrer quantas vezes? Uma! E depois disso vem o juízo. Não, o novo nascimento não tem a ver com o nascimento físico, não tem a ver com um processo novamente de gestação, não tem a ver entre um espermatozoide novamente fecundar um óvulo, não tem nada a ver com isso, é distinto. O que é o novo nascimento? Jesus responde no versículo 5 e 6. Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Você precisa nascer da água, mas você precisa nascer do Espírito. E talvez você pergunte: o que é nascer da água e o que é nascer do Espírito? São duas coisas distintas. E Jesus diz exatamente no versículo 6, o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Você um dia já nasceu da água, eu nasci. Todos nós um dia já estivemos lá dentro da bolsa, no útero de nossa mãe, preenchidinha com o líquido amniótico da nossa mãe. Lá estávamos nós sendo gerados na carne. Todos nós nascemos uma vez. E prova cabal disso é que você está aqui. Quantos de vocês nasceram? Diga amém. E qual é o primeiro sinal que a mamãe sabe? Está chegando a hora. É quando a bolsa irrompe. E o que é que sai de lá? Água. Deixou correr. Quem nasce da água é porque um dia nasceu da carne, físico. Mas a gente precisa nascer do Espírito. Porque carne é carne, Nicodemos. Eu não estou falando de carne, eu não estou falando de gestação, eu não estou falando de fecundação, eu estou falando de um nascimento espiritual. Nascer espiritualmente é ter uma vida guiada, não mais pela carne, mas pelo Espírito de Deus.
Veja o que diz o versículo 8. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. É alguém que sabe, que tem convicção, que tem certeza, não porque ele vai se justificar diante de Deus, tendo uma cadernetazinha, ou tendo aí a tua agenda virtual, que seja mesmo, seja no seu iPad, no seu celular, e você está anotando, hoje eu fiz uma boa obra, e você vai ali anotando tudo para se justificar diante de Deus. Não, não é isso. A gente não tem a certeza de ouvir a voz de Deus nos dando paz e dizendo: bem está, tu és meu filho, tu nasceste de novo em virtude de nossas obras. Mas nós sabemos que somos filhos de Deus, porque há uma voz imponente que se comunica com o nosso espírito e nos dá essa certeza. Hoje, num ganchinho só, que eu peguei lá na aula que o Anderson estava dando, de manhã para os jovens, eu quero mais uma vez desafiar os jovens, hein? Está crescendo a classe, não é? Hoje tinha 13, é isso? Que daqui a 15 dias tenha 20. Eu posso ouvir um amém? Amém. É 20, né? Um amenzinho tão fraco, né? Mas eu peguei um ganchozinho da aula dele. Tainá estava lá e eu dei uma sapiada. Aí eu vi quando o Anderson falou, sabe, quando a gente tem Deus como nosso Pai, Ele se comunica com a gente. E quantas vezes a gente está dirigindo nosso carro, não foram essas mais ou menos as palavras do Anderson, a gente está dirigindo nosso carro e a gente ouve aquela voz falando, não vai por aí, vai pelo outro lado. E a gente sabe que tem que ir para o outro lado. E alguns dizem é coincidência, alguns dizem é premonição, mas a gente que tem o Espírito Santo dentro de nós, sabemos que isso é a voz de Deus se comunicando com a gente. Porque o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Amém ou não? É essa certeza, essa convicção de ter o Espírito Santo se comunicando com a gente, nos dando a certeza, não é, Idalina? Amanhã às 5h30 vai ser internada, não é isso? Está tudo garantido ainda. Às 7 horas a Idalina entra na faca. Eita, não diz assim, né, pastor? Mas é como a gente diz, né? Quando vai para uma cirurgia. Mas é aquela certeza, não é, Idalina? De que você não está sozinha naquela cama, naquele leito hospitalar. Mas o Senhor está conosco. Amém ou não? É aquilo que o Anderson cantou. Como é que diz o refrão? Está vendo? Tu és a cura. A quem nós vamos temer? Você tem essa certeza? Mas imagina, como é que a gente pode ter essa certeza se tiver embasado única e tão somente na minha justiça própria? Nós falhamos, nós tropeçamos. Como é que a gente faz se a gente dependesse de que a nossa salvação fosse garantida por meus atos de justiça? É por isso que tem gente apavorada, que diz, perdi minha salvação, perdi, caí da graça. Esse medo e esse temor tem aqueles que nunca compreenderam que a nossa salvação está segura nas mãos de Deus. É pelo que Ele fez, não por aquilo que eu faço. O novo nascimento é uma vida guiada não pela carne, mas pelo Espírito. Porque o vento assopra, a gente ouve a voz, mas não sabe para onde vem. E o Espírito age assim em nossos corações, em nossas vidas. Quando somos guiados pelo Espírito Santo de Deus, e quando de fato somos guiados pelo Espírito Santo de Deus, não vamos satisfazer os desejos da nossa carne. O Espírito Santo nunca vai te impulsionar para o adultério. O Espírito Santo nunca vai dizer, experimente as drogas. O Espírito Santo nunca vai dizer para você, jovem, leva ela para a cama. O Espírito Santo nunca vai dizer para você,
roubar, matar, destruir, enganar, mentir. Porque se de fato eu nasci de novo, não é a carne que vai me impulsionar, mas é o Santo Espírito de Deus. Você pode dizer amém ou não? É isso. É necessário, para nascermos de novo, compreendemos que somos pecadores e que Cristo levou o nosso pecado sobre ele na cruz do Calvário. Versículos 14 e 15 de João 3. Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Você se recorda desse evento? Desse evento descrito no versículo 14, como Moisés levantou a serpente no deserto. Vocês se lembram? Ocorreu um evento que pela rebelião do povo, pelo pecado do povo, o Senhor permitiu que algumas serpentes que estavam ali no deserto, e olha que veio, eu não sei, como que é o nome do coletivo de serpente? Os professores de português de plantão aí. Hã? Um monte, vai, um monte, deixa para lá. Não, uma serpentina, né? Eu não sei como é o coletivo de serpente, mas vamos lá, né? Uma serpentaiada saiu lá no meio do deserto e começou a picar as pessoas. E eram picadas de serpentes mortais, e o povo começou a morrer. E eles clamaram a Moisés: Moisés, por favor, interceda diante de Deus. Essas serpentes estão nos matando. Qual é a instrução de Deus? Construa uma serpente de metal. A serpente naquele momento era o símbolo de quê? Daquilo que estava matando eles. Faça uma serpente, levante essa serpente numa haste de metal. E todos aqueles que olharem para essa serpente de metal nessa haste serão curados dessas picadas mortais. E Jesus usa essa analogia, da mesma forma que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Da mesma forma que aquelas serpentes indicavam o juízo de Deus sobre o povo, e todos aqueles que acreditassem, olhando para aquela serpente de metal, que o juízo de Deus sobre eles era um juízo que estava agora depositado naquela serpente de metal, e acreditassem que Deus pudesse os livrar, eles seriam livres. Um simbolismo. Da mesma forma, hoje você precisa saber que o teu, o meu e o nosso pecado, que é a picada mortal da serpente sobre nossas vidas, que é aquilo que nos separa de Deus, que é aquilo que nos levará à condenação e à separação eterna de Deus. Um dia, esse pecado foi depositado sobre Cristo. E Cristo foi levantado naquela cruz. E quando você olha para aquela cruz, como Paulo disse em Gálatas 2:20, eu já estou crucificado com Cristo, e por isso devo viver, não mais eu, mas Cristo viver em mim. Todo aquele que olha para a cruz de Cristo e reconhece que Cristo naquela cruz levou o veneno mortal de nossas vidas sobre ele, será salvo. Cristo levou sobre si os nossos pecados. Não é aquilo que você fez, é aquilo que Ele fez. Importa que o Filho do Homem seja levantado, e Ele foi. Ele foi levantado naquela cruz. Cravos enormes atravessaram suas mãos, seus pés. Uma coroa de espinhos foi colocada em sua cabeça. Ele derramou o seu precioso sangue por ti. E as palavras de Cristo do alto daquela cruz foram: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Por isso que, versículo de número 16, que é o versículo mais célebre da palavra de Deus, tem para a gente o caminho da nossa salvação.
Esse é o caminho do novo nascimento. Em João 3,16, quantos podem ler comigo? Naquela versão mais célebre, que é aquela que a gente memorizou desde pequenininho. Repita comigo se você sabe. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém ou não? Aleluia! É crer em Jesus, é reconhecer que é um pecador, é reconhecer que é um miserável. Não adianta a tua posição social, não adianta a tua espiritualidade, não adianta quanto você dá de oferta, não adianta que igreja você frequenta, nada disso adianta, isso é escória, isso não significa nada para Deus. Tem muito religioso que vai se deparar com o fogo do inferno. E é Jesus mesmo quem disse: em meu nome, em teu nome, Senhor, expulsamos demônios, em teu nome fizemos maravilhas. E ouvirão do Senhor: afasta-te, aparta-te. Não importa o que você fez, importa o que Ele fez por nós. E você precisa crer em Jesus. É por isso que Jesus não despede Nicodemos. Estava ali um homem que, segundo os homens, teria todas as credenciais para querer se justificar diante dos homens. Mas ele reconhece que tudo que ele tinha não lhe trazia paz, porque faltava-lhe Cristo. Ele vai até Cristo, e Cristo o confronta com a necessidade. Nicodemos, você precisa nascer de novo. O novo nascimento não é um nascimento carnal. O novo nascimento é um novo nascimento espiritual. É ter a presença do Espírito Santo te guiando, te impulsionando, te levando a se desviar dos desejos da tua carne, te levando para longe do pecado, te levando para perto de Deus. Agora, a presença desse Espírito Santo dentro de você só é possível se você olhar para esse versículo 16 e saber que Deus te amou de tal maneira que sabia que você jamais poderia se justificar diante dele, que ele enviou o seu próprio Filho, para que naquela cruz, tal qual a serpente de metal foi levantada, ao ser levantado, ele pudesse levar o teu e o meu pecado sobre ele, para te outorgar a salvação, o perdão, a reconciliação com Deus. Todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu concluo te dizendo: como pode um homem nascer sendo velho? Vamos ler os versículos 19, 20 e 21. 19, 20 e 21. A condenação é esta: a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade, vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Diante de uma das questões mais importantes da vida, que é como lidar com a morte, para onde eu vou se o meu coração parar de bater agora? Para onde eu vou se cessar toda a minha atividade cerebral? Para que você tenha certeza de vida, mas não somente vida, vida eterna. Você, meu amado, precisa nascer de novo. Você precisa nascer de novo.
Quem odeia a verdade, está aqui dizendo, quem ama as trevas, quem ama o pecado, e quem não quer se desfazer do pecado e largar o pecado, vai continuar odiando a luz e se afastando da luz. Mas quem quer mudança para a própria vida, vai buscar a verdade. E a verdade está em Jesus. Vem para a luz hoje. Vem para a luz. Não continua nos teus pecados. Não continua apoiado na tua religiosidade. Não continue apoiado nas tuas obras. Não é o que você faz, mas é o que Ele já fez por você. Ele já foi levantado naquela cruz. E lá Ele levou os teus pecados sobre Ele. Arrependa-se hoje. Saia como Nicodemos. Porque a Bíblia nos diz que esse homem teve um dos atos mais nobres depois desse encontro com Jesus. Sabe quem é que estava junto com José de Arimateia? Retirando o corpo de Cristo lá daquela cruz. Sabe quem é que estava publicamente tirando dos seus próprios recursos para comprar os perfumes, para comprar tudo que era necessário para cuidar do corpo de Jesus naquele túmulo, sem vergonha agora de assumir publicamente que ele tinha em seus braços o corpo do Messias? Lá estava Nicodemos, uma nova criatura. Ele nasceu de novo. E você? Até quando vai se arrastar? Negando e ignorando a Jesus? Hoje é dia de você vir para a luz. Se deseja hoje nascer de novo, creia em Jesus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quantos aqui já vieram para a luz? Diga amém. Você já veio para a luz? Então viva na luz. Odeie o pecado. Odeie o pecado. E viva na luz. Fecha seus olhos. Eu quero orar por você. Alguém, quem sabe, aqui nessa noite, você entrou aqui em busca dessa paz para o seu coração, em busca da certeza e da convicção da vida eterna. E hoje você foi confrontado com essa verdade de que é necessário que você nasça de novo. Como pode, pastor, eu nascer de novo? Eu tenho que entrar de novo no ventre da minha mãe e nascer? Não. É hoje crer que Jesus na cruz do Calvário pagou o preço pelos teus pecados. É se arrepender dos teus pecados. É crer em Jesus. É dizer, eu quero hoje que o Espírito Santo de Deus inunde a minha vida. Em Efésios 1:13 está escrito que no dia em que você crê em Jesus como seu Salvador, você é selado com o Espírito Santo. Vida espiritual é ser guiado por Deus, é ser guiado pelo Espírito. Pastor, ora por mim. Eu hoje quero nascer de novo. Eu hoje quero ter certeza e convicção na minha salvação. Eu creio em Jesus como sendo o meu Salvador. Ora por mim, pastor. Está todo mundo de cabeça baixa, mas se você tem esse desejo e quer que eu ore por você, levanta a sua mão. Eu quero orar por você. Amém, jovem. Amém. 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 Há mais alguém? Amém. Louvado seja Deus por essas mãos levantadas, dizendo, eu quero hoje nascer de novo.
Eu quero hoje ter uma vida nova. Ó Deus, Tu vistes essas mãos levantadas. Que haja sinceridade, ó Deus, nesses pedidos. Ó Pai, cubra-os com a Tua graça e dê a cada um destes que levantaram suas mãos a certeza e a convicção de que é a decisão que querem de fato tomar. E que ao cantarmos esse cântico, tenham coragem de manifestar isso publicamente, como Nicodemos fez. Ele foi disfarçado, foi, ó Deus, escondidinho à noite. Mas quando o seu Salvador estava naquela cruz, lá estava Nicodemos, com o rosto descoberto, para que todos pudessem vê-lo, aquele que nasceu de novo. Ajuda-nos, Senhor, em nome de Jesus, amém. Fique em pé, nós vamos louvar ao Senhor com um cântico. É o cântico Toma o Meu Coração. Toma o meu coração. Se você levantou sua mão e você hoje de fato deseja do fundo do seu coração entregar sua vida a Jesus, nascer de novo e sair com essa convicção, eu te convidaria a um passo de fé, a que enquanto cantamos esse cântico, você saísse do seu lugar e você ficasse aqui nesse espaço livre à frente. Eu quero ter uma palavra de oração contigo antes de encerrarmos esse culto. Se o Espírito Santo falar ao seu coração, saia do seu lugar, não deixe para amanhã, é para hoje. Amém, jovem? Fica aqui nesse espaço mais para frente. Louvado seja Deus. Há mais alguém enquanto cantamos? Venha. Este é o meu desejo.